Esses dias aconteceu comigo, numa sessão, uma situação que já aconteceu várias outras vezes, só que dessa vez bateu diferente. Porque eu aprendi algumas coisas que me ajudaram a lidar com o incômodo que eu sentia outras vezes. Que foi a seguinte situação, e eu acho que meus colegas psicólogos e psicólogas vão se identificar com certeza. O meu cliente estava falando, né? Ah, não, porque aquele negócio que você mandou eu fazer e tal. E aí, quando falou assim, que eu tinha mandado ele fazer alguma coisa, parece que eu levei uma facada no peito, sabe? Porque nós, psicoterapeutas, sabemos que não adianta mandar fazer nada, né? Não só não adianta, como não se deve mandar o cliente fazer isso ou aquilo, né? A gente não tá ali para retirar a autonomia dos nossos clientes e ditar regras na vida deles, né? Mas, enfim. Por conta disso, eu sempre tomei tanto cuidado, gente, na forma como eu fazia minhas sugestões, sabe, sempre entregando de uma maneira hermenêutica, tentando deixar muito claro que, não, isso aqui é uma sugestão, né, isso que eu tô fazendo quando parecia plausível naquela situação, mas colocando de uma maneira que, assim, respeitasse a autonomia e não parecesse um mando, sabe, um conselho, um faz isso, faz aquilo. E aí, por conta disso, toda vez que um cliente meu fala que eu mandei fazer isso, que eu disse que tem que fazer aquilo, eu ficava assim, nossa, meu Deus, como é que ele entendeu completamente errado? Porque eu lembro, assim, que eu não falei dessa maneira, eu não queria ter sido entendida dessa forma. Só que dessa vez bateu diferente, porque eu aprendi duas coisas muito importantes. A primeira delas é que, assim, e é um aprendizado que não é uma coisa explícita, né? É uma coisa que a gente sabe, mas que a gente precisa introjetar, sabe? A gente precisa corporificar, e eu acho que eu cheguei no ponto de corporificar isso. Gente, a comunicação, ela é sempre uma via de mão dupla, e a gente não tem controle total. Então, assim, a gente pode tomar todo o cuidado do mundo, escolher as palavras, as expressões específicas, a gente pode ser super cuidadoso para ser entendido de uma maneira específica, e aí o nosso cliente vai escutar aquilo e entender de outra forma, sabe? Ele vai se expressar de outra forma com relação àquilo, e tá tudo bem, faz parte. A gente não tem controle total do processo comunicativo, né? E às vezes isso causa um incômodo. Às vezes a gente se sente mal compreendido, a gente sente que o que foi dito foi distorcido, mas faz parte, né? Faz parte não só do processo terapêutico, mas faz parte das relações da vida como um todo, né? Então, eu acho que eu comecei a conseguir abrir mão dessa necessidade do controle total, né? Até porque essa ideia que a gente quer que os nossos clientes tenham da gente, essa imagem que a gente procura cultivar, o profissionalismo ou toda aquela atenção, toda a preocupação que a gente tem, toda a real dedicação, existe tudo isso da nossa parte, pelo menos na intenção, e preferencialmente também através das nossas atitudes, das nossas ações, mas como isso vai ser recebido, não que não dependa da gente, não que não dependa das nossas ações, mas depende de tantas outras coisas que a gente não pode se sentir culpado quando não dá certo, quando a gente não é compreendido, apesar da gente ter que se responsabilizar, sim, por sempre cultivar as atitudes que a gente precisa cultivar, né? Sempre se preocupar em não mandar, sempre se preocupar em garantir que, pelo menos da nossa parte, a comunicação está saindo, a mensagem está saindo da maneira adequada. Como ela vai ser recebida, isso aí é outros 500. Só que não é só isso que eu aprendi, que também me fez lidar muito melhor com essa situação de ser colocada assim, ser apresentada com algo que eu mandei. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente faz uma sugestão, às vezes a gente faz um comentário que nem foi pensado para ser como uma sugestão, só que de alguma forma aquilo ressoou tão profundamente com o nosso cliente, aquilo tocou em um ponto assim que era uma sabedoria que já fazia parte dele, né, que era uma verdade que estava lá dentro e que só estava precisando ser expressa, só estava precisando aparecer para ele de uma forma mais clara, mais explícita, que quando ele se deparou com a nossa fala, aquilo pareceu um comando, sabe? Aquilo pareceu uma verdade absoluta que precisava ser seguida, mas não porque a gente colocou dessa forma, né? Não é porque o terapeuta entregou como um comando, e sim porque aquilo foi sentido dentro dos processos psíquicos dele como algo muito verdadeiro, como algo que ressoou de uma forma extremamente profunda e que ficou essa impressão de que foi um mando, que foi um comando, que foi algo assim que o impele a agir daquela maneira e que, é claro, ele associou com o que a gente trouxe,
né? Então sai pela fala do cliente, assim como se a gente tivesse falado para ele fazer alguma coisa, quando não era nossa intenção, mas de alguma maneira o que a gente trouxe tocou nele e o levou para uma direção que foi muito verdadeira e autêntica, né? E aquilo fez parte do processo dele. E mesmo que isso cause um incômodo na gente, no fim das contas, na terapia, o cliente vai para lá para sentir incômodos, né, para sustentar esses incômodos e crescer com isso, mas o terapeuta também está ali para sustentar incômodos e para não só promover o crescimento dos clientes com esses incômodos que ele está sustentando, mas para crescer também. Crescer de forma profissional, crescer de forma pessoal também, porque isso acontece nas nossas experiências, né? Isso acontece na vivência da psicoterapia. E assim, eu acho que essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Desse incômodo de colocarem como se eu tivesse mandado algo, e que no fim das contas, assim, faz parte da comunicação e faz parte dos nossos processos também de crescimento, né? Mas e vocês? Vocês já passaram por isso? Vocês também já sentiram essa inquietação em ter as suas palavras distorcidas de acordo com o que você achou que você tinha falado, ou com algo que você tem o cuidado de falar de uma maneira, mas que acaba sendo entendida de outra? Como que isso aparece na sua clínica? Eu queria muito ouvir as histórias de vocês, eu queria que a gente conversasse sobre isso. Esse é um vídeo diferente, né? Eu tô tentando outros formatos para a gente ter mais conversas aqui, então não deixe de comentar, eu quero saber o que vocês estão achando. Não deixe de curtir também e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre o nosso universo maravilhoso da psicologia. Eu espero você no próximo. Até lá!